A primeira vez que eu vi a animação completa de Avatar, a Lenda de Aang, foi durante a pandemia. Que antes disso eu já tinha visto alguns episódios, talvez uma sequência de uns 2 ou 3 em continuidade, né? E eu achava uma coisa bacana, aproveitei para assistir com a minha esposa durante a pandemia, sendo que antes disso eu já tinha assistido a continuação de Avatar, que se passa 100 anos depois, então dava para assistir de boa, né? Que era Avatar, a Lenda de Korra, né? E o que acontece? Eu me apaixonei realmente pela animação, toda a questão das artes marciais e da ideia de três, na verdade, quatro filosofias distintas de vida que pegam e acabam sendo confrontadas durante toda a história, né? E quando eu vi que a Netflix estava fazendo algum material, eu disse, bem, se não for bom, pelo menos vai ser uma série de artes marciais bacana para assistir com várias técnicas de Kung Fu diferentes. E realmente eu me surpreendi positivamente. Eu quero comentar um pouco dos pontos que eu gostei, dos pontos que eu não gostei, dentro de Avatar, o último dominador de ar, a série recém-lançada na Netflix. Então vem comigo aqui com o Luiz do Monstros e Aventuras. Primeiramente, dando um resumão e uma sinopse sem spoilers, inclusive vai ser sem spoilers esse material aqui, da primeira temporada da Netflix, que é o seguinte: aqui o Avatar ele é colocado como o único capaz de controlar todos os quatro elementos. Existem quatro grandes etnias no universo de Avatar: a tribo da água, a nação do fogo, os nômades do ar e o reino da terra. Cada um com seus hábitos, costumes, tecnologias próprios e além disso, dentro desses reinos existem pessoas que têm a capacidade de dobrar, isto é, de controlar elementos, cada um referentes a uma das suas nações. Sendo que o Avatar, ele é o único capaz de controlar os quatro simultaneamente, sendo que toda vez que ele morre, ele reencarna em um povo seguinte. Então existe uma sequência específica de reencarnações que é repetida do Avatar em cada uma das quatro nações. Então ele primeiro aprende aquela tipo de dobra, aquele tipo de poder dentro da nação dele, onde ele nasceu, e depois ele aprende aos outros, e a função dele é justamente gerar o equilíbrio entre os povos, assim, entre o equilíbrio entre a humanidade e a natureza, e entre o mundo físico com o mundo espiritual. Que sim, existem criaturas, monstros espirituais que existem lá dentro, então ele defende o mundo também dessas entidades, assim como evita que os seres humanos causem catástrofes que provoquem justamente a ira desses espíritos. Só que o que acontece é que a nação do fogo começa a desenvolver um instinto supremacista que quer dominar todas as outras nações e extinguir todos os outros tipos de poder que não sejam justamente a dobra de fogo. E a partir daí começa a nossa história, com o primeiro capítulo sendo justamente 100 anos antes da história principal começando, onde temos meio que o primeiro grande ataque, o começo do domínio da Nação do Fogo e o primeiro grande ataque deles, justamente a nação dos nômades do ar. E a história depois passa 100 anos depois, onde temos o Avatar tendo sobrevivido e agora ele precisa pegar, fazer novas alianças e pegar, descobrir o que aconteceu nesses 100 anos onde ele estava em estado de hibernação e dar um jeito de poder pegar e reverter o caos que ficou com a maior parte do planeta sob o domínio do Reino do Fogo e as coisas ficando cada vez piores. Pois bem, a minha opinião, gente, eu apreciei muito. E é o seguinte, eu vou falar tanto como uma coisa mais geral, quanto alguns comparativos em relação à animação antiga. E o que acontece? Quando você produz uma novo material, um remake, um reboot de um material antigo, existem algumas coisas básicas, que é o seguinte. A ideia básica é você fazer uma coisa mais caprichada em termos de gráfico, em termos de audiovisual, já que a sua tecnologia evoluiu nesse meio. Número dois, você pega e agora, anos depois, você sabe o que os fãs gostaram, o que os fãs não gostaram, e além disso, você vendo a história já toda feita como um todo, você tem aqueles pequenos probleminhas, aquelas pequenas incoerências, algumas maiores, outras menores, que você vê dentro do enredo, então é quase sua função tentar dar uma lapidada, uma consertada, o que inclui na prática pegar e coisas que muitas vezes os próprios fãs apontam do tipo, então, essas coisas não estão batendo, não está muito bem explicado isso, aquilo, e eu acho que nesse sentido, Avatar, o Último Mestre do Ar, faz isso muito bem, já que logo no primeiro capítulo ele deixa muito
claro quais os objetivos da Nação do Fogo, e uma coisa que acontece é que essa grande guerra entre os dominadores do ar e a Nação do Fogo foi uma coisa que nunca foi detalhada, só meio que mencionada na animação anterior. E aqui temos mostrado isso. Então a gente vê quais são as técnicas, hábitos, como é todo o universo dos nômades do ar, e justamente como é a origem e como se estrutura o início justamente dessa guerra, que depois se alastraria para o planeta inteiro. Inclusive, quais foram as estratégias de combate, não apenas individual, mas em relação de manipulação política, diplomacia dos povos e mesmo a questão, né, de como você lida com seus exércitos para você pegar e a Nação do Fogo começar a crescer desse jeito. Já que no original, aqui logo comentado de cara, então não é spoiler, temos o chamado cometa Senzin, que toda vez que passa perto da Terra, os pessoas da Nação do Fogo capazes de manipular o fogo ficam muito mais poderosas. E você entende que cada nação, cada dobra tem coisas que fazem com que elas fiquem mais poderosas ou mais fracas. Então, eles aproveitam certo momento para fazer isso. Inclusive, fica bem claro que a ideia da Nação do Fogo aqui não é simplesmente temos um grande imperador que quer dominar o mundo. Existe um fanatismo religioso que é criado ao redor do próprio imperador, onde é colocado ele, inclusive, como líder espiritual supremo, meio que a família real do Império, e quem está em posto de imperador é quase uma divindade para eles, né? E a ideia básica é que naturalmente todo mundo tem que meio que idolatrar a Nação do Fogo como uma coisa superior às outras e ao mesmo tempo como o grande líder, semideus ou divindade mesmo, justamente a família real do Império. Então isso é bem bacana porque, lembra muito as questões muito na antiguidade justamente desse conceito de imperador, Deus sobrepondo as outras pessoas, ainda mais sendo uma coisa com uns toques meio asiáticos. Lembra, inclusive, a questão do Japão na Segunda Guerra Mundial, né? Que era uma coisa mais ou menos assim, né? E coloca realmente muito uma coisa meio do tipo... A ideia do Avatar é que as tribos tentarem pegar e conviver entre si, e justamente dessa forma é colocado muito como a ideia que tem uma cultura, uma religião, uma tecnologia que eles acham superior, que deve ser esmagado em cada um deles, sabe? Então existe muito essa questão do Avatar lutar pelo respeito à diversidade. E quando vamos no outro ponto, que é o Aang especificamente, eu acho bem bacana, porque é o seguinte, realmente... Quando eles colocam como mudaram o título para o último mestre do ar, porque o Aang realmente ele é o último sobrevivente da Nação do Ar, além do Avatar, um dos motivos pelo qual, inclusive, ele sobreviveu, é bem interessante porque, colocar logo de cara os detalhes de toda a nação todo o grupo dos dominadores de ar que mal foi colocado no material original, onde você só tinha algumas menções, na lenda de Corcenos, depois quando aparecem novos dominadores é mostrado algumas coisinhas também. Aqui ao mostrar toda essa cultura, a gente realmente entra no universo do Aang. Número 2, aqui fica bem claro logo de cara como o Aang, toda a cultura onde ele nasceu, tem uma postura muito de defensiva. A ideia é que os poderes eles servem para autodefesa e para proteção e para salvar as pessoas. A violência deve ser o último do último recurso, na verdade. Isso é bem bacana, porque ele vai justamente contra a ideia de guerra preventiva que aparece justamente da Nação do Fogo. Sendo que com isso, inclusive, o Avatar ele acaba tendo alguns conflitos com o próprio algumas pessoas da tribo da Terra e o pessoal da Água que querem ele para defesa, que querem justamente pegar e fazer um mega contra-ataque contra a Nação do Fogo, e dizendo, não, gente, aquilo que eu tô aprendendo é para defesa, sabe? E mesmo isso começa a colocar uns conflitos internos envolvendo quando ele começa a achar as memórias internas dele, quando ele foi avatar das encarnações anteriores, quando ele começa a perceber muitas vezes como extrema violência foi necessário para pegar e resolver as coisas. Então começa a dar um choque na cabeça dele, e que é bem bacana, que realmente é a violência necessária em alguns pontos, mas como saber qual é o nível necessário e como evitar que aquilo vire uma coisa destruidora sem parar, sabe? Eu acho bem bacana, inclusive a Sokka e a Katara, que são os membros da água que acham ele e ajudam ele, mostram muito bem isso, ao mostrar internamente a violência que a nação deles passou, né? E ao mesmo tempo a ideia de que eles são
crianças quase órfãs, basicamente, como tem um monte de órfão pelo mundo causado justamente pelo esse caos, né? Mostrando as várias nuances disso. E eu acho que uma coisa bem bacana que o live action fez foi o seguinte: eles pegaram alguns pontos bem chaves da história e resolveram aprofundar deles ao invés de botar tudo junto. Por exemplo, a cidade de Omashu, que é uma das grandes últimas cidades do Reino da Terra, tem todo um sistema tecnológico de transporte que é fantástico, o grande rei que domina tudo lá dentro, ela aparece na animação original em um episódio, basicamente, talvez um episódio e meio, considerar algumas coisas. E o que ocorre? Aqui ela não apenas aparece no episódio duplo, com 2 horas de duração quase ao todo, mas como eles fundiram várias pequenas histórias aqui para meio que detalhar toda a questão da estrutura da cidade, tipo, problemas de intrigas eternas, espiões, quem comanda toda a tecnologia. Então, vários personagens de outros capítulos da história original do Avatar foram colocados aqui e reelaborados justamente para deixar muito mais aprofundado uma cidade que era super importante, que tinha um visual super incrível, só que mal aparecia no meio de tanto episódio. Então eu acho que foi uma ótima solução para você manter boa parte das histórias originais e ao mesmo tempo aprofundar aquilo que era necessário dentro da trama. Além disso, ao invés de ser uma coisa meio que episódica e jogada, isto é, cada coisa é um local diferente do mundo onde acontece uma coisa diferente e ponto, acabou. Não, aquilo funciona para entender, cada episódio funciona para entender melhor acontecimentos dos episódios anteriores e criar as bases dos acontecimentos futuros. Inclusive, uma das coisas que eu gostei bastante é como aqui nós temos mais detalhes sobre como são os santuários que cada nação dedica para cada um dos avatares e a interação mais detalhadas para ele. Inclusive, o avatar Uruk, se não me engano, que é o da tribo, foi um dos últimos Avatar, encarnações dele, que era nasceu justamente no grupo da água. É bem interessante que a gente mal tem informação no seriado anterior, enquanto aqui a gente tem todo um arco de desenvolvimento de conversa com ele que é muito importante e que ajuda a você entender melhor a história do Avatar, inclusive a ponto de que uma das criaturas monstruosas que apenas é mencionado na animação anterior, aqui cria todo um arco de enfrentamento. Inclusive, se pensarmos em arcos, o que acontece? Tanto os vilões quanto os heróis, eles têm seus arcos bem desenvolvidos aqui. Temos o Zuko, o príncipe banido do Reino do Fogo, tentando pegar o Avatar junto com o tio Iroh, que aqui você vê muito a relação deles com o tio tentando puxar e conseguir abrir os olhos do sobrinho para o que realmente está acontecendo na Nação do Fogo, e como a cabeça dele foi tipo tomada justamente por um pai tirânico. Tirania que a gente vê desse Rei do Fogo, quando a gente vê que em cada capítulo um pouco, o treinamento da Azula, a irmã do Zuko, a princesa herdeira, e o quanto é todo o processo que o pai faz para não apenas transformar ela numa guerreira, mas vai destruindo a cabeça dela para virar realmente uma psicopata, sabe? Inclusive, achei ótimo que foi uma personagem, uma atriz que tem um rosto todo fofinho, que quando aparece, ela parece uma princesa fofinha, bonitinha, mas quando ela fala, meu amigo, parece que tá o capiroto nela, sabe? Então, essa dualidade eu achei bem bacana. E o que acontece? Entre os personagens novos, temos o Zhao. Quem é o Zhao? O Zhao é meio que um grande general do Reino do Fogo, que aparece logo de cara, e que ele começa a pegar e subir cada vez mais em autoridade e influência dentro do reino, querendo pegar o Avatar ao invés do Zuko. Inclusive você vê planos megalomaníacos, inclusive para tomar o reino mais pra frente. E na prática, ele é uma fusão de vários generais do fogo que apareceram na animação original. E eu acho que da forma como foi feito foi bem interessante, porque é o seguinte: ele lidando com o Zuko, nós vemos, é quase como se fosse um anti-tio Iroh, que enquanto o tio Iroh é o antigo general que resolve atingir quase uma linha pacifista da linha do fogo, que discorda do irmão dele, que é o grande rei do fogo, o Zhao justamente é o contrário. Ele é o grande general que quer alcançar cada vez mais e tem planos, inclusive até para matar divindades no processo. Então, é bem legal quando a gente vê meio que a espiral de loucura que vai entrando o Zhao, porque inclusive isso faz com que no último episódio tenhamos uma das cenas mais marcantes, sendo extremamente pesada e dramática justamente por causa desse arco, já que o Zhao participa dela. Então, tudo isso acaba ficando bem interessante dentro do processo.
Então, cada nação é mostrada com seu estilo, com suas filosofias de vida, a questão da força e da estabilidade versus a questão da mudança, a ideia de você observar continuamente as forças da natureza, como elas funcionam, para você pegar e conseguir trazer tanto coisas para sua filosofia pessoal de vida, quanto para você aprender a lidar com a natureza de forma mais equilibrada, versus aqueles que tentam apenas destruir e moldar as coisas do jeito que querem a natureza, sabe? Inclusive é bem interessante porque é bem uma coisa bem industrial mesmo, cheia do metal pesado, sabe? A Nação do Fogo. Então, é como se a Nação do Fogo conseguisse desequilibrar todas as coisas possíveis do Avatar. Como essa questão de você esmagar e dominar acabasse gerando desequilíbrio espiritual, físico, natural, social, de várias formas possíveis. Eu acho que é bem bacana porque isso mostra vários aspectos diferentes de estrutura de uma tirania e vários aspectos diferentes do conceito de equilíbrio, né? Não apenas a questão de poder da amizade, não apenas a questão de força da natureza, mas como você tem que ter todas as camadas para as coisas funcionarem direitinho. E talvez uma das maiores mudanças seja que Avatar, no original, ele já começa dominando um pouquinho de cada um dos 4 elementos. Já aqui, ele só domina o poder do ar no início, e o que acontece? É meio mostrado que a principal diferença do Avatar dos outros, quando ele nasce, é que ele já tem um poder bruto absurdo em relação aos outros, e uma facilidade tremenda de aprender algumas coisas dentro da nação dele, sabe? E, ao mesmo tempo, ele tem uma série de bloqueios para poder pegar e aprender as outras disciplinas, porque existe um certo conflito de até onde ele quer continuar, ele quer ser o Avatar, até onde ele tem uma vida própria, sabe? E é bem interessante que é muita ideia de peso do legado que é trabalhado dentro da história, sendo justamente o Zuko como o príncipe herdeiro, a Katara como a última dominadora da água da tribo dela, que foi exterminada justamente para tentar exterminar todos os dobradores da água, justamente o Sokka como o guerreiro tentando herdar o legado do pai, e o Avatar tentando lidar com todos os avatares das vidas anteriores, as memórias, sabe? E é muito do tipo, até onde existe o peso do legado que é importante, até onde existe a questão de você ter que traçar o seu próprio caminho para você conseguir se definir e não ter sua mente simplesmente esmagada por essas coisas que pode acabar destruindo você, inclusive, esse legado. E até onde você deixar esse legado para trás, na verdade você está deixando uma fonte de poder e conhecimento imenso e, na verdade, renegando a responsabilidade. Tá? Então, saber o equilíbrio disso é mostrado em cada um desses personagens de forma muito interessante, dentro da minha opinião. É claro, como eu disse, existem alguns probleminhas, como, por exemplo, o filme live action é mais sério do que a animação, então, com um tema tão fantasioso, algumas pessoas talvez queiram uma coisinha um pouquinho mais leve, apesar que tem bastante humor. Eu faço uma comparação muito grande, como se fosse uma versão um pouco mais séria do filme do Dungeons & Dragons, na minha opinião, que saiu recentemente, sabe? Mas nem tanto. As habilidades de artes marciais de cada um estão muito bem estabelecidas. Eu acho que talvez algum dos problemas seja, por exemplo, alguns episódios que eu acho que são marcantes para algumas pessoas que não vão ter sido adaptados. Eu, por exemplo, eu amo o episódio onde aparece um grupo secreto de dominadores da água no original, na animação original, que eles controlam a seiva e assim manipulam plantas, e assim você tem todo um contato toda uma floresta que se conecta entre si através do poder espiritual, que as pessoas acabam entrando em contato como dominadores de seiva, sabe? E esse episódio simplesmente não existe aqui, ele não acaba afetando a trama. Temos outros episódios que falam muito forte sobre a questão da relação entre o mundo natural e o mundo espiritual, mas é um episódio que eu gostaria que tivesse sido adaptado de alguma forma. Por exemplo, eu acho que quem assistiu a animação original pode sentir falta dessas questões aqui, ou de algumas questões, por exemplo, de toda a origem da tribo da Água do Sul, que não foi colocado no live action, mas tem na animação, mas não acaba impactando em praticamente quase nada o desenvolvimento da história, sabe? Então, mesmo a questão do problema do machismo na tribo da Água do Norte, eu acho que ele é bem estruturado dentro daqui, e o processo de superação dele também, diga-se de passagem, né? Não tirar só aí, que é um ponto importante. Inclusive, a escolha dos atores eu acho que foi perfeita, porque realmente você sente mergulhado e transmite muito. Inclusive, a dublagem brasileira tá muito boa, mas também tenta ver o material original em inglês, porque realmente as vozes eu acho que se encaixaram perfeitas para cada uma das personalidades, sabe?
Então, essa é minha opinião, e é o seguinte, pode pegar, comentar à vontade, etc. Só que se você comentar, tipo, nuance do tipo, precisava ter um tom de pele um pouquinho mais assim de um personagem, eu vou excluir seu comentário para não ter essa frescura, tá bom? Comente sobre estrutura de enredo, construção de personagens, detalhes de áudio, de edição, e vamos curtir, diga por isso assim, dessa forma, se você gostou ou não gostou da produção. Eu gostei bastante, eu quero sim uma próxima temporada. Coloque então sua opinião com respeito nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!